Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Lembrando pessoal que esse é o vídeo 2, o vídeo do estudo do casamento, recasamento. Será que Deus permitiu o recasamento? Aonde está o erro? Será que um pecado vai encobrir o outro? E quais as normativas de Deus para a igreja? Será que Jesus ensinou? Será que Jesus deixou que contraísse novas núpcias? Como ele tratou com os discípulos, com a igreja? A normativa, a diferença entre adultério, prostituição, fornicação. Então, você que está vendo esse vídeo 2, veja o vídeo 1 para você estar aprendendo. Falei acerca das traduções que não foram preservadas e por isso talvez tenha feito muita confusão no meio da cristandade hoje em dia, por não atentar às traduções e pegar o seu texto, o seu contexto e entender. E lembrando, pessoal, que no Evangelho de Mateus 5,32, Jesus ele tratava com judeu. Aqui em Marcos, eu acabei de ler no vídeo 1, Marcos no capítulo 10, do versículo de 2 a 12. Então, pessoal, os fariseus ali aproximaram de Jesus para colocar ele à prova e questionaram: é permitido o homem separar-se da sua esposa? Inquiriu-lhe Jesus o que lhe ordenou Moisés, e eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e mandasse embora. E esclareceu-lhe Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio, Deus os fez homem e mulher. E por esta razão, o homem deixará pai, mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. E dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano, não separe o homem. Pessoal, lembrando aqui, pessoal, que a gente precisa atentar para isso. Fomos ensinados errado. O catolicismo ele não faz o recasamento. Você que talvez quis casar, você teve que recorrer às igrejas evangélicas por esse erro de achar que foi traído, foi traída, e a palavra de Deus ela não ensina, não é assim, não, essa normativa não é assim como a gente foi ensinado, mas as igrejas têm procurado fazer as coisas para agradar o homem, né? As igrejas, o compromisso das igrejas não tem sido com Deus, porque o pastor é muito fácil, eu vou lá, recebo para fazer o seu casamento, você paga para fazer o casamento na minha igreja, tá vendo, pessoal? E eu pego aquele dinheiro sem o compromisso de ensinar como é a palavra de Deus, como é a normativa, e também por muitas das vezes os líderes, a liderança, não diz a verdade, com medo daquele membro sair e ir para outra igreja, por causa que o homem visa mais o dinheiro, o dízimo, o dinheiro, do que a salvação da alma, da vida da pessoa. E aí, pessoal, é muito importante nós atentarmos para isso, que a palavra de Deus, seja ela mel ou seja ela fel, é a palavra de Deus, a palavra do grande Yahvé, do grande Adonai, do grande El Shaddai. E nosso compromisso como cristão é de obedecer, submeter a palavra do Senhor, tá, pessoal? Então, por isso é importante. E aí, pessoal, lembrando que em Marcos, aí no capítulo 10, quando Jesus, ali a partir do versículo 2, Jesus ali, no versículo 2 vai dizer, alguns fariseus aproximaram de Jesus para colocar ele à prova. Aqui estavam aqueles religiosos, homens da lei, mestre da lei, e questionando Jesus, que era mestre também da lei, e querendo pegar Jesus para ver se Jesus iria descumprir com a palavra de Deus, se ele iria aceitar o erro ou achar algum erro em Jesus, algum dolo em Jesus. Mas aqui depois Jesus ele vai tratar com
os seus discípulos. Jesus agora ele vai tratar com a igreja. Lembrando, pessoal, que Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 10, agora nós vamos ver como Jesus ele trata com a igreja, com seus discípulos. Veja bem, Marcos no capítulo 10, versículo 10, mais tarde, quando estavam em casa, mais uma vez os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Aqui Jesus tratando com eles. Então eles lhe explicou: todo homem que se separar de sua esposa e unir-se a outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar do seu marido e casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Aqui a gente vê que Jesus ele é taxativo, ele não disse assim, olha, foi traído, foi traída, foi repudiado, foi repudiada, você pode ir lá e casar de novo, porque Moisés deixou lá escrito que podia casar, não tem, pessoal. A palavra do Senhor, ela é a palavra viva. Jesus o disse, o que casar com repudiado ou com repudiada comete adultério. Jesus, pessoal, ele fez a mensagem da cruz. O que casar com o repudiado ou com a repudiada. Ele não disse assim que, olha, o que foi traído pode ir lá contrair novas núpcias. O que foi traído pode casar novamente. Não, não tem isso na palavra de Deus. Por quê, pessoal? Isso é muito sério. Porque digamos que uma pessoa casada, ela separa, o seu cônjuge está vivo. E ela resolve casar com uma pessoa solteira. E a pessoa solteira, ela casa com essa pessoa, ela vai carregar sobre a vida dela o peso do adultério. Porque saiu da boca do próprio Jesus, é o que diz esse versículo. O que casar com o repudiado e com a repudiada. E aí, aquela pessoa que era casada, ela vai continuar no adultério. E a pessoa que casa com uma pessoa solteira que nunca contraiu núpcias, leva ela também para o ato do adultério. Porque a cada vez que eles mantiverem uma relação sexual, copular, coabitar, ele vai estar pecando contra o seu cônjuge que ainda está vivo. E, pessoal, enquanto estiver vivo o seu cônjuge, não é permitido a separação. A separação é coisa séria, porque uma vez que se você separar, a palavra do Senhor ensina, é você voltar, reconciliar, perdoar. E hoje nós estamos num tempo que é muito mais fácil você ir lá, eu fui traído, fui traída, eu vou lá e pego um mais novo, uma mais nova, pego uma mocinha, pego um rapazinho novo, e aí eu vou lhe casar, viver a minha vida, tocar minha vida. Não é assim que a palavra de Deus ensina, pessoal. A palavra de Deus é coisa séria, o que casar com o repudiado e com a repudiada. Jesus aqui não está dizendo só o que foi chifrado, o que foi chifrada, pode ir lá e casar de novo, está liberado, eu autorizei. Não tem isso. Comete adultério. Então, pessoal, é coisa muito séria a palavra do Senhor, tá, pessoal? Então, quando ali os discípulos foi perguntar a Jesus acerca de novo, Jesus ele foi taxativo. Ele diz assim, Jesus não disse a não ser. Jesus aqui ele está regulamentando para a igreja, ele está regulamentando aqui para os seus discípulos. E aí ele vai dizer, olha, que todo homem que separar da sua esposa e unir-se a outra mulher, ele não está dizendo, ele não disse aqui assim, olha, o homem aqui ele separou e foi lá e uniu-se a outra mulher. Não, ele está dizendo em qualquer hipótese, seja em traição ou não, aquele que foi lá e quis se casar de novo e contrair uma nova núpcia, procurar um novo marido, uma nova esposa, estará no ato de adultério, ambos, ou o homem ou a mulher. Aqui a gente não vê Jesus dando brecha ou ensinando a pessoa que pode se casar e recasar, como é ensinado nas igrejas que deveriam ser exemplo. Então o catolicismo, pessoal,
tenho os meus parabéns, porque o catolicismo, lá você não casa de novo. Por quê? A tradução deles, tanto é que a Bíblia deles, a não ser por casamento ilícito, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia católica, é bem clara, a não ser por casamento ilícito. Casamento ilícito, chega na noite de núpcias, descobre que houve a fornicação, houve a prostituição, a pessoa fornicou, que não foi com seu companheiro, sua companheira. Nesse caso aí, poderia haver absolvição. Tinha que levar perante o sacerdote examinar, avaliar, para depois sim conceder o divórcio, aquela separação, para que a pessoa pudesse contrair novas núpcias. Então, pessoal, isso é muito sério. Então, da mesma maneira aí que uma pessoa... E lembrando, pessoal, que isso é uma coisa muito séria. Vamos atenta para isso. Um homem e uma mulher, ambos em aliança, o homem e a mulher em aliança, casado, né? E estão um ligado no outro, saiu da boca do próprio Jesus. Você vai desligar um e vai ligar o outro a quem? Se ambos estão ligados até a morte, até que a morte os separe, prometeram para Deus amar, cuidar, respeitar, em toda a vida, não prometeu para Deus assim, ó Deus, eu vou cuidar do meu esposo somente até ele não me trair. Quando me trair, eu vou repudiá-lo, vou repudiá-la, minha esposa, quando me trair. Não, você prometeu amar em todos os momentos, e a aliança que a gente faz com Deus não pode ser quebrada. A aliança não deve ser quebrada. Primeiro, o nosso compromisso deve ser com o Senhor. Então, do seu marido, da sua esposa, de amar o seu cônjuge, de aceitá-lo mediante os seus defeitos, as suas falhas, mas sempre pedindo a Deus sabedoria, amando, respeitando, para que até o último dia, para que você possa entregar ele ou ela para o Senhor. Então não é desse jeito, não é dessa maneira, pessoal. E lembrando, pessoal, que na carta também de Paulo aos Coríntios, ela também vai nos ensinar. A carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, vai nos ensinar, vai falar acerca também desse assunto. E 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 8, que diz assim: digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhores seria se permanecesse como eu. Aqui Paulo está dizendo assim, ó, eu estou dizendo para o solteiro e para as viúvas, seria melhor que vocês ficassem como eu, cuidando das coisas do Senhor, frutificando na boa obra, fazendo a boa obra. Mas Paulo vai dizer, porém, se não vos é possível controlar, que case. Paulo está dizendo só, se vocês não vão conseguir controlar, vocês vão querer ficar fazendo, coabitando, copulando de forma irregular, que não tem a bênção de Deus, então é melhor que vocês se casem, para que o seu casamento seja abençoado, porque o casamento, ele é santo perante a Deus, ele é considerado sem mancha, sem cúpula. Então, Paulo, ele está dizendo aqui, porém, se não é possível controlar, que se case, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Ou algumas traduções vai dizer melhor casar do que se abrasar, deixar o desejo tomar conta, você ficar tendo relações sexuais ilícitas. Então, Paulo ele orienta isso. E Paulo também trata agora com os casados. Paulo diz assim, todavia ordeno aos casados, não eu. Paulo está dizendo assim, ó, eu trago agora uma palavra, todavia eu ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não separe do marido. E se, porém, se ela separar, que não se case, e que reconcilie com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua esposa.
E, pessoal, a gente vê que a palavra de Deus, ela nos dá regra, nos dá norma. Porque, pessoal, tudo se consiste no perdão, o coração pronto a perdoar. Deus tem poder para restaurar o seu casamento. Talvez você que está ouvindo aqui, você está labutando com o seu casamento. Talvez você está levando o seu casamento, pedindo Deus força. Creia, Deus tem poder para restaurar o seu casamento, restaurar o seu lar, a sua família. Jamais tome decisão precipitada sem que esteja a bênção de Deus, porque quando nós, amados, obedecemos a Deus, estamos alicerçados na sua palavra, Ele cuida de nós. Agora não adianta nós querer a nossa vontade, fazer contra a palavra de Deus e depois ficar suplicando a Deus e fazendo de maneira errada. Então, pessoal, Paulo, ele disse, não eu, mas o Senhor, que a esposa não separe do marido. Porém, se ela separar, que não case. Aí o pessoal, a regulamentação, pode separar? Ah, pastor, mas eu quero separar. Você pode separar? Sim, claro. E talvez até você está passando por uma situação difícil, o marido agredindo, a agressão do marido, é tanta violência, então você já não consegue mais ter uma vida de casal, você pode separar, mas agora é um conselho que eu dou. Separar é muito fácil, né? Mas agora eu quero ver quando você estiver o desejo estiver queimando, e aí? Compensa você jogar tudo pro alto e viver depois numa relação sexual ilícita? Será que compensa você viver pecando? E quando você está pecando contra o seu corpo e contra o corpo da sua esposa. Será que é agradável aos olhos de Deus? Você deve repensar isso, porque separar, pode separar. A Bíblia diz que se separar, que fique sem casar. Mas agora o problema é o desejo quando aflora, né? Eu falo que não é tarefa fácil, né? A gente manter o corpo santo, puro, imaculado para o Senhor. Então, pessoal, tem regras e normas. A palavra de Deus, ela é coberta de regras e normas, né? Então, pessoal, ambos ligados, né, pessoal? O marido e a esposa ligados em uma só aliança e aí você vai liberar um ao outro e o outro vai ficar preso em quem? Se estão ambos um preso no outro, não tem como você liberar. A aliança, meu irmão, minha irmã, só se dissolve com a morte. Se morreu seu marido, a sua esposa, você está desimpedido diante de Deus para você contrair novo casamento, novas núpcias. Mas se o seu marido, a sua esposa está vivo, um pecado não encobre o outro, meu irmão. Às vezes você vai falar, eu vou viver uma relação sexual ilícita, eu vou casar para ter a bênção de Deus. Não tem como ter a bênção de Deus se ambos estão ligados, se aos olhos de Deus Ele já determinou na palavra que não separe, que reconcilie. Então, e você vai querer casar novamente para achar que vai um pecado encobrir o outro, tampar aquele buraco? Não, é melhor do que eu viver numa relação sexual ilícita. Eu vou lá e vou casar, chamo um pastor, o pastor dá a bênção, o pastor não tem condição de abençoar se Deus não abençoar. E Deus só abençoa quando nós obedecemos a sua palavra, o seu legado. Não tem como ter a bênção de Deus. E por isso, amados, Deus, ele tem poder para restaurar, né, o seu casamento. Então, Paulo, ele vai dizer depois ainda no versículo 12 de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 12, ele dá uma regulamentação para aquela mulher que é cristã e tem o seu marido que é descrente, a todos os demais em particular. Não, o Senhor, eu vos digo, se algum irmão tem mulher descrente e esta se dispõe a viver com ele, não divorcie dela. Da mesma forma, se a mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não separe dele, porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados.
No entanto, se o incrédulo decidir separar, que separe. E em tais circunstância, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. O que Paulo está dizendo aqui? Ó, se você está com o incrédulo e ele quer separar, então pode se separar, mas só que não tem aquela questão da servidão. Por que a servidão, irmãos? Nós temos que atentar na lei, que no tempo da lei tinha a lei do celibato, né? Então, do celibatário, que quando o marido deixava a esposa, e aí o irmão dele tinha que pegar e ficar com aquela esposa, que se não tivesse filho, para ressuscitar a família, para deixar descendente. Então é desse jeito, é dessa maneira que a palavra de Deus ensina. Então aqui Paulo está dizendo acerca da servidão, porque no tempo da lei tinha uma prerrogativa que tinha que alguém, se o marido separou, deixou o irmão tinha que ir lá e pegar e suscitar a descendência dele. Então, que é no celibatário, tá, pessoal? Então, por isso que ele fala aqui acerca da servidão. E ele vai dizer, porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás a tua mulher? Então, pessoal, você que tem o marido e a esposa descrente, e serve ao Senhor, e vocês vivem, tem muitos que vivem até bem em união, então viva com união, não separe não, então não joga tudo pro alto não, porque o marido e a esposa é santificado um pelo outro. Então você como uma mulher sábia para guerrear no seu lar, o homem sábio para guerrear também no seu lar, para que o seu cônjuge venha receber esse Jesus que você serve e venha fazer parte desse mesmo reino, o reino dos céus, aonde nós queremos morar, aonde nós temos a esperança da vida eterna. Então, pessoal, eu quero falar também acerca, pessoal, dos deveres também conjugais, né, pessoal? Um pouco, não vou aprofundar porque depois eu quero estar falando acerca sobre isso, estudo também sobre casais, sobre o dever de um para com o outro, né? Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do verso 1, vai dizer assim: agora em relação aos assuntos sobre os quais escreveste, é bom que o homem se abstenha-se de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher o seu marido. E o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a esposa. E, da mesma forma, a esposa para com seu marido. Pessoal, lembrando que deve cumprir a sua obrigação de marido e de esposa. E Paulo vai dizer assim: a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa, porque é um corpo um do outro. Eu tenho autoridade, não vou te dar hoje não. Hoje eu não vou manter relação sexual com você. Não vou coabitar, copular com você hoje não. Não é assim que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que deve cumprir com os deveres conjugais. E até mesmo porque a palavra de Deus só dá uma legalidade para que o cônjuge não venha cumprir a sua obrigação. Está no versículo 5, que diz assim, ó: portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Aqui, pessoal, Paulo ele está dizendo, olha, vocês não podem negar um ao outro não, a não ser se for por consentimento mútuo. Hoje eu não quero, hoje eu não posso, porque eu estou me consagrando ao Senhor.
estou em oração, estou santificando para o Senhor. Então, somente nesse período, que é o período do jejum, o período da oração, da santificação, você não pode se entregar ao desejo carnal, porque uma vez que o jejum abster-se dos desejos da carne. Então, somente nesse momento você pode se abster-se, mesmo assim com consentimento. Ó, marido e esposa, eu vou me consagrar ao Senhor, tá bom? Você está em concordância? Estou. Ok, então é nesse caso. E aí, e a palavra de Deus vai dizer, não por muito tempo, a fim de que Satanás venha vos tentar por causa da vossa falta de controle. Por quê, pessoal? A pessoa não pode deixar de cumprir com seus deveres conjugais, né? Por causa que, eu estou 1 mês de consagração, 2 meses, 3 meses, não existe isso. Então a consagração era por um período de tempo, para isso mesmo, para Satanás não fazer graça no seu casamento. Então a mulher e o homem têm que ser sábio, para que Satanás não ache graça, porque vai lá uma brecha que você está dando no seu casamento. Satanás, ele sabe, ele conhece. Ele pode ir lá, eu vou fazer gracinha porque não está cumprindo com o seu dever de cônjuge. Então, é muito importante você atentar para isso. Então, pessoal, lembrando que de onde está o erro? A tradução, eu falei no primeiro vídeo, para que você possa entender do significado da palavra fornicação, prostituição. A palavra fornicação, prostituição se dá com solteiro, casado. A pena capital do casado que coabita, que copula, com aquele que não é o seu cônjuge, é o adultério. E o adultério, na lei de Moisés, lei mosaica, era o apedrejamento até a morte. Então, pessoal, Jesus estava sobre regime da lei, jamais poderia permitir que uma pessoa sobre regime da lei, que ele estava cumprindo, contraísse novas núpcias. E Jesus regulamentou também com os discípulos. Ele não deu aquela brecha mais, a não ser. E lembrando que Mateus 5,32, pessoal, a tradução fiel, a não ser por fornicação. Fornicação se dá com solteiro, tá, pessoal? Então, quando chega na noite de núpcias, descobre que a noiva o traiu, ela teve relação ilícita, ela já não é mais virgem. Nesse caso aí, deveria levar para o sacerdote para que ele julgasse e pudesse dar a certidão, porque foi um casamento ilícito, foi um casamento que houve fraude. Então, pessoal, nós não podemos sair pegando a palavra de Deus, interpretada a bel prazer, fora do seu texto, do seu contexto, tá, pessoal? Então, vale a pena você atentar para isso. E a palavra, a Bíblia católica, Ave Maria, ela traz na sua tradução, a não ser por casamento ilícito. Casamento ilícito, quando chega na noite de núpcias, descobre que a noiva já não é mais virgem, ela manteve relação com outra pessoa, e aí, nesse caso, é um casamento ilícito, somente nesse caso. E com a igreja, Jesus ele não diz a não ser por esse motivo. Jesus diz bem claro que casar com um repudiado ou com a repudiada, ele fez o sinal da cruz. O que casar com um repudiado ou com a repudiada comete adultério. Aqui a gente não vê brecha para dizer, o que foi traído pode ir lá casar de novo. É ensinamentos ao contrário do que é ensinado pela cristandade hoje em dia. O catolicismo hoje não faz o recasamento, hoje as pessoas se casam, recasam nas igrejas cristãs pela falta de compromisso com a palavra do Senhor. Tá, pessoal? Então, veja bem que quando os discípulos ali foram questionar Jesus, então, Jesus, ele deixa bem claro. Mateus também, pessoal, lembrando que no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 também, tem também sobre essa referência. Eu até deixo essa referência aí para você que você possa atentar acerca
disso, né, pessoal? Mateus, no capítulo 19, versículo 9 e 10, ó, que Jesus diz assim, quer ver, ó? E ali começou no versículo 3, pessoal, que quando os fariseus chegaram até ele para questionar, colocar Jesus à prova, e depois a gente vê ali que Jesus, no versículo 9, ele vai dizer assim, ó, eu, porém, vos afirmo, todo aquele que divorciado sua esposa, a não ser por fornicação, prostituição, talvez a sua Bíblia nem colocou assim, a não ser por casamento ilícito, e se casar com outra mulher, comete adultério. Tá vendo, pessoal? Comete adultério. O que casar com outra pessoa, comete adultério. Então, aí no versículo 10, então os discípulos consideraram, se estes são os termos para o marido e para a esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhe, nem todos conseguem aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Porque a palavra de Deus não é fácil de nós aceitarmos. Porque a palavra de Deus, ela não corta a volta, né, pessoal? Então, o próprio Jesus disse que nem todos conseguiriam aceitar essa palavra. Então, mas a palavra foi essa. Então, que os próprios discípulos disseram, ó, então é melhor não casar não. Porque casar para depois se separar e depois... E aí? E depois querer casar de novo e não pode casar de novo? Então, se essa condição, não convém nós casar não. Convém nós ficarmos solteiros. E a gente vê exemplos na Bíblia, né? De Pedro, entre outros, que levavam suas esposas quando ia fazer as viagens missionárias, né? Então, pessoal, o casamento, ele é santo, puro, imaculado diante de Deus. Então, Deus, ele tem poder para restaurar o seu casamento. Amém? E eu já quero finalizar esse vídeo orando por você. Pai, eu entrego a Deus cada vida, meu Deus. Pai, essa vida que talvez o casamento, Senhor, precisa de uma restauração, precisa de um milagre da parte do Senhor. Pai, eu oro ao Senhor que o Senhor venha restaurar. Eu entrego essa vida, este lar, Senhor, esta casa, esta família. Tu és o Deus que tem poder para restaurar, Senhor, este lar, esta família. Restaura, meu Deus, este casamento. Pai, talvez esse homem, esta mulher está, Senhor, passando por momento difícil, pensando que o Senhor desamparou. O Senhor restaura tantas coisas, meu Deus. O Senhor é o Deus que age no impossível. O Senhor tem poder para restaurar este lar, esta casa, esta família, trazer esperança, meu Pai, a esta vida que clama pelo Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aquele também, Senhor, que já não aguenta mais viver, Senhor, sobre o jugo do homem, sobre a opressão do homem, sobre a escravidão do homem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que esta vida possa permanecer, Senhor, fiel, inabalável ao Senhor, como é ensinado na sua palavra, Senhor, sem casar, com a vida dedicada para o Senhor, para a sua obra, fazendo e frutificando a Deus em boa obra. Pai, assim eu oro e desde já te agradeço por cada vida, Senhor, que permaneceu, que esteve nesse estudo aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Eu te agradeço em Cristo Jesus. Amém, amém. Meu amado, minha amada, chegando mais um final de mais um estudo. Já te agradeço você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já convido você, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações para que você venha a ser notificado dos nossos vídeos. Pessoal, fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz reine sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Fique com Deus. Tchau, fui e até a próxima. Breve, mais estudos da palavra do Senhor. Escreve, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever. Cada dia estudos mais e mais profundos da palavra do Senhor. Um beijo no seu coração. Fique com Deus, que Jesus esteja no controle da sua vida. Tchau, fui!